possamos, ó Pai, ter a certeza, a convicção de que aprendemos algo novo, aprendemos algo mais do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos estar fazendo a leitura de dois textos bíblicos. Eu quero ler junto com os irmãos primeiro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, nós vamos estar lendo o versículo de número 14. Amém? Do 14 em diante diz assim: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Outro texto que eu quero ler com os irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, eu vou ler a partir do versículo de número 16, ainda no Evangelho de Mateus, algumas páginas para trás, capítulo de número 6, versículo de número 16 em diante, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, que vê em secreto. E teu Pai, que secretamente te vê, te recompensará. Amém? Pai, esta é a tua palavra que foi lida e vai ser ministrada aos nossos corações. A nossa oração é para que, por intermédio dela, o teu Santo Espírito possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz, né? Mais uma vez, quero, em nome de Jesus, desejar que o Senhor abençoe aí a sua vida ao longo dessa transmissão, a você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que esta palavra possa somar algo, possa agregar algo ao seu conhecimento a respeito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Sempre na terça-feira a gente traz aos irmãos uma mensagem que nós chamamos de estudo bíblico, né? Isso porque aprofundamos um pouco mais dentro de alguns assuntos relacionados à palavra de Deus, a nossa caminhada cristã, ao exercício da nossa fé, e é sempre importante separarmos um tempo para dedicarmos a esse tipo de estudo bíblico, né? Existem coisas que nós não podemos, talvez, aprofundar tanto assim num culto de domingo, de quinta-feira, então a gente acaba usando do culto de terça-feira, o culto de escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, para que a gente possa ter a oportunidade de falar de forma mais aberta, mais abrangente a respeito de alguns determinados assuntos. Hoje eu quero trazer para os irmãos um pouco a respeito do jejum. Nós vamos falar um pouco a respeito de jejum. E nós, irmãos, vivemos num tempo onde mais do que nunca precisamos retomar as primeiras obras. Lá em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, na carta do Senhor Jesus, né, escrita por João, né, transliterada por João, as palavras do Senhor Jesus, a carta à igreja de Éfeso, a primeira das 7 cartas do Apocalipse, ela falando sobre onde a igreja de Éfeso falhava, onde a igreja de Éfeso errava. Eles erravam, né, justamente em ter se afastado do primeiro amor, e a orientação de Deus para aquela igreja que havia se afastado do seu primeiro amor, que havia abandonado as primeiras obras, é para que eles retornassem e começassem a praticar novamente as primeiras obras. E nós vivemos num tempo semelhante ao tempo de Éfeso, um tempo onde nós precisamos retomar, um tempo onde nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras. Um dos maiores erros que a igreja comete no século XXI é justamente o erro de deixar as primeiras práticas, as primeiras obras para trás, de não estar praticando aquilo que para ela deveria ser essencial, né? Nós somos a igreja, olhando num contexto geral, não para a igreja local, mas olhando no contexto igreja,
somos uma igreja rica, não é? De grandes templos. Se você já teve a oportunidade de, por exemplo, conhecer lá o templo da Igreja Batista da Lagoinha, você já deve ter visto que é um templo enorme, super moderno, luxuoso, não é? Se você já passou lá na Olegário Maciel, próximo à Praça Raul Soares, e viu lá, né, o templo da Igreja Universal, você viu lá que é um templo monstruoso, luxuoso, gigantesco. Se você já viu pela televisão ou já passou lá no Brás, em São Paulo, e viu o Templo de Salomão, né? São muitas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil afora, não apenas pelo nosso Brasil afora, mas pelo mundo afora, que demonstra a riqueza do Evangelho, a glória financeira que o Evangelho adquiriu. Então nós somos a igreja que prosperou nesse último tempo, nós somos a igreja que de certa forma vê a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Vemos, né, não da forma como os apóstolos viram lá no período da igreja primitiva, vemos Deus hoje de algumas outras maneiras, vamos dizer assim, mas de fato Deus está agindo no meio da igreja. Somos a igreja que espera as bênçãos de Deus, né, que busca prosperidade financeira, enriquecimento. Somos a igreja que espera ser curada, que espera ser liberta, que anseia pela manifestação da glória do Senhor, mas ao mesmo tempo também nós somos a igreja que não dedica mais tanto tempo à oração, somos a igreja que não conhece de fato a Bíblia e a palavra de Deus, né? Acabamos deixando essas coisas aí para aquilo que é secundário. Somos a igreja que não sabe o que é jejuar, o que é pagar o preço na presença do Senhor. E quando nós falamos assim de voltar às primeiras obras, de erramos por abandonar as primeiras obras, o primeiro amor, quando nós falamos de retomar as primeiras práticas, nós estamos falando justamente disso. Né? Às vezes nós somos a igreja que contribui, que coopera, somos a igreja que vê algumas coisas acontecerem, que fazem algumas coisas acontecer, mas infelizmente não somos mais aquela igreja que ora, aquela igreja que jejua, aquela igreja que conhece a Bíblia. Então, quando nós falamos assim, precisamos retomar as primeiras práticas, nós estamos precisando retomar essas práticas. Muitas vezes é até difícil explicar isso para alguém que se converteu há 5, 8 anos, né? Quem se converteu de 8 anos para cá. Porque a maioria das pessoas, principalmente aquelas que se converteram de 8 anos para cá, elas não se converteram nesse meio movido pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra. De 8 anos para cá, quem se converteu já se converteu dentro desse evangelho mais light, esse evangelho que aceita o mundo dentro de si, que é o falso evangelho, né? Esse evangelho que compactua com músicas seculares, que compactua com bebida alcoólica, que compactua com a incredulidade, que compactua com as trevas, né? Com o jugo desigual. Então, de 8 anos para cá, o nosso evangelho ele não tem sido um verdadeiro evangelho, ele tem sido um falso evangelho. Então, as pessoas que estão se convertendo dentro desse período para cá não são essas pessoas que, semelhantes àquelas de 20 anos atrás, que quando se converteu, precisava e sabia e compreendia da necessidade em pagar um preço em oração, em jejuar, em obrigatoriamente ter que ler a Bíblia durante aquele ano. Então, assim, nós vivemos um tempo onde precisamos voltar às primeiras práticas e para você que se converteu há menos de 8 anos, né? Não é as primeiras práticas de quando você se converteu. São as primeiras práticas da igreja em si, né? Talvez lá da igreja mesmo, que a gente deve pegar no início de sua história, da igreja primitiva, a partir de Atos 2, capítulo de número 1, da igreja do século passado, da igreja da década de 90, do início dos anos 2000, uma igreja que era totalmente dedicada ao jejum e à oração, que não é mais a igreja que a gente vê hoje. A igreja que a gente vê hoje são a igreja dos pastores famosos, são as grandes igrejas, os suntuosos templos, que são muito bonitos, né? E eu oro para que Deus nos dê um templo assim, mas nós precisamos retomar, dentro de templos assim, a ser a igreja antiga. Hoje nós temos igrejas com os nossos fundos pretos, né? Com os holofotes em cima do pastor, do grupo de louvor, que mais parece bandas de músicas, apresentações musicais e boas palestras, do que propriamente dita a igreja que nós encontramos dentro da Bíblia,
né? Então, quando nós falamos assim, precisamos voltar às primeiras práticas, nós precisamos voltar às práticas antigas, que a igreja praticava lá no século passado, que a igreja tinha por prática lá nos seus primórdios, né? No tempo da igreja primitiva, de Pedro, Paulo e João. E então torna-se necessário para nós pastores, para nós igreja, aprendermos um pouco mais a respeito aí dessas primeiras práticas, né? Quais primeiras práticas são essas? Nós já falamos sobre algumas aqui, né? As primeiras práticas são a oração, a frequência ao templo, a leitura bíblica, o evangelismo, a pregação da palavra, do evangelho, o jejum, né? Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma dessas práticas que a igreja precisa voltar a praticar, o jejum. O jejum ele ocupa um papel fundamental dentro da igreja, principalmente dentro dessas primeiras práticas que nós citamos aqui, né? Há muito tempo nós já não somos mais a igreja que paga um preço em jejum. Nós muitas vezes somos atraídos por outros tipos de campanhas, né? Somos atraídos muitas vezes pela campanha da prosperidade, da vitória financeira, da cura, da porta, da motivação pessoal, das coisas que acontecem e que de fato Deus faz sobre a vida da gente, mas que infelizmente se tornaram a principal motivação do nosso coração. Talvez essa mensagem ela seja uma mensagem não muito atraente para você, porque vamos falar a respeito de jejum e na verdade a igreja do século XXI ela não quer jejuar. Ela quer as bênçãos, mas ela não quer pagar um preço, ela não quer dedicar vida ao Senhor para que esse Deus a abençoe e derrame sobre ela as mais ricas bênçãos do Senhor dele, né? Mas fato é, irmãos, que o jejum é uma das armas mais poderosas que o cristão possui. Dada então essa introdução, vamos falar um pouco então a respeito do jejum nessa noite. O jejum é uma das armas mais poderosas que a igreja possui e muitas vezes não faz uso dela. O jejum ele pega a pessoa distante de Deus e coloca a pessoa perto de Deus. Isso por conta de uma regra básica dentro da Bíblia. Todas as vezes que você mortifica sua carne, você fortalece o seu espírito. E todas as vezes que o seu espírito está forte e a sua carne está fraca, você está perto de Deus. Então existe uma ação humana que nós podemos fazer para que estejamos perto do Senhor. Qual é essa ação? Ela se chama jejum. Quando eu jejuo e mortifico a minha carne, então eu estou fortalecendo o meu espírito e propriamente dito eu estou indo para perto de Deus. É isso que o jejum faz. Mais do que nunca nós precisamos usar dessa arma e fazer dessa arma o nosso apego em tempos de crise em que vivemos. Talvez enfrentamos crise aí no nosso lar, na nossa família, na nossa vida financeira. Meu irmão, não existe uma arma, né? Ou melhor dizendo, vamos mudar aqui porque existem armas, né? Meu irmão, existe uma arma muito poderosa que pode nos ajudar nesses tempos de crise, nesses momentos de adversidade. E ela se chama jejum. Talvez o que esteja faltando para mim e para você é a prática do jejum, para que assim nós possamos ser, né, ou estar segundo a vontade de Deus para que Ele nos abençoe. O jejum, para a gente poder entender um pouco a prática do jejum, o jejum é instituído por Deus na lei de Moisés, em Levítico. E quando Deus institui o jejum lá em Levíticos, Deus institui o jejum para ser praticado pelo povo de Israel uma vez por ano, era o dia da expiação. Na festa da expiação, o judeu dedicava aquele dia ao jejum ao Senhor, e aí ele jejuava a Deus, né? Era obrigatório que o jejum acontecesse no dia da expiação. É claro que o judeu jejuava outros dias, e jejuava também de outras formas. Mesmo com essa instituição, nós temos, por exemplo, Moisés, que jejuou mesmo depois de ter escrito Levíticos, né? Ele jejua durante 40 dias em cima do monte, onde ele não bebe água e nem come pão. Então, ou seja, quando nós falamos de jejum instituído pela lei de Moisés, nós estamos falando o seguinte:
que havia um dia em Israel, que era o dia da expiação, e esse dia era dedicado ao Senhor, não é? Para que a nação inteira jejuasse. Naquele dia, no dia da expiação, nem os animais do celeiro, dos currais comiam. Toda a nação jejuava ao Senhor. Com uma observação: esse povo praticava jejuns outras vezes durante o ano. Por exemplo, quando você vê Israel indo para a batalha, alguns reis, não é, como Josias, por exemplo, apregoou jejuns de 3 dias em Israel para que o povo jejuasse e tivesse uma direção divina antes de partir para o campo de batalha. Nós temos, por exemplo, o jejum de Esther, não é, que coloca o povo em jejum antes de encontrar com o rei, para que Deus desse a direção a Esther e quebrantasse o coração do rei, para que o povo de Israel tivesse pelo menos o direito de se defender naquela guerra. Nós temos o jejum de Daniel, né, de 21 dias, sem se contaminar com as iguarias do rei, se dedicando e se consagrando ao Senhor, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, assim, Israel, o povo jejuava de forma espontânea, outras vezes durante o ano, mas havia um dia pré-estabelecido onde toda a nação deveria jejuar. Isso é interessante e cada denominação também tem a sua particularidade relacionada ao jejum. E eu sou Batista Nacional, né? Você que é da nossa igreja, Batista Nacional Atos, né? A nossa denominação é Batista Nacional. E a denominação, a Convenção Batista Nacional, ela tem um dia pré-estabelecido para o jejum, né? É o dia 12 de outubro, né? É um feriado nacional, é um dia idólatra no Brasil, e justamente por ser um dia idólatra no Brasil, os líderes da convenção, alguns anos atrás, se reuniram e estabeleceram que 12 de outubro é o Dia Batista Nacional do Jejum. Então está chegando aí o dia 12 de outubro, né, onde você estará de folga, sem ser segunda-feira, agora na próxima segunda-feira. Já fica aqui o convite do seu pastor para a gente, enquanto Igreja Batista Nacional, praticar o nosso jejum também nesse dia, né? Então, ou seja, voltando à história bíblica, lá na história de Israel havia um dia pré-estabelecido para o jejum. Mas não quer dizer que eles jejuavam apenas uma vez no ano, porque eu já citei aqui outros exemplos de jejuns no Antigo Testamento, né? Houve um período que nós, né, que a teologia chama de período interbíblico, que é aquela página em branco que tem na sua Bíblia, entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento, tem uma página em branco. Todas as Bíblias têm ali uma página em branco. Essa página em branco é chamada de período interbíblico. Essa página em branco, ela retrata, está lá, não é por acaso não. Toda a Bíblia possui essa página em branco lá, não é por acaso, não é para ensinar para nós isso mesmo, né? Essa página em branco, ela representa 400 anos, 430 anos para ser mais exato, de silêncio de Deus para com a humanidade. Nesses 430 anos do período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, nós não temos a voz de um profeta, nós não temos ninguém que se levantou em Israel como profeta de Deus para poder pregar a palavra de Deus de fato, né? Como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés e todos os outros profetas do Antigo Testamento. Esse momento foi um momento do silêncio de Deus sobre a vida do povo. E Deus em silêncio, houve uma preocupação dos líderes judeus daquela época, chamadas de escribas e fariseus, né? Os rabinos do judaísmo. Houve uma preocupação deles durante esse período de silêncio, que até então a ideia é boa, tá? Não é algo condenável, ainda não é algo condenável, se tornou condenável depois por conta da prática religiosa, aí eu vou explicar por quê. Mas no início não é condenável isso. Não tendo a voz de Deus falando com eles, eles tiveram uma preocupação em conseguir cumprir tudo aquilo que a lei pré-estabelecia para que eles cumprissem. E então o que eles fizeram? Eles começaram a comentar a lei de Moisés, né, através de escritas, para que surgisse um certo rigor dentro dessa lei,
e a religião continuasse sendo praticada, né? E eles conseguissem, mesmo nesse período de silêncio, agradar o coração de Deus, né? Eu digo que isso não é condenável porque muitas vezes precisa ser também a nossa ação. Quando Deus não está falando com a gente de alguma forma, e aí a gente não sabe por quê, né? O silêncio pode ser porque Deus está trabalhando, como diz a canção lá do Voz da Verdade, né? Quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. O silêncio de Deus pode ser um tratamento para com a gente. O silêncio de Deus pode ser a perda do ministério, né? Da presença de Deus sobre nossas vidas, como aconteceu com Saul, né? Como Deus fala a carta a Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, sobre remover o candeeiro. Então nós não sabemos o porquê do silêncio de Deus muitas vezes. No período interbíblico, o silêncio de Deus era um tratamento e um preparar de Deus para enviar seu filho, porque estava chegando a hora, já tinha falado tudo, já tinha acontecido tudo, agora era só Jesus nascer, então essa nação precisava ser estruturada, né? E aí há um silêncio de Deus porque está tudo pronto, né? Então nós não sabemos o porquê muitas vezes enfrentamos um silêncio de Deus, e quando enfrentamos um silêncio de Deus, nós precisamos fazer justamente isso, apertar as rédeas, né? Se Deus não está falando comigo, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ir mais à igreja, né? E foi isso que os escribas, os fariseus, os rabinos judaicos fizeram no período interbíblico. Eles apertaram o cerco. E para apertar o cerco da religião, né, eles começaram então a desenvolver comentários a respeito da lei de Moisés. E esses comentários diziam sobre práticas religiosas que a lei de Moisés instituía, e aí eles exageraram, eles colocaram isso numa medida mais alta. E já que Deus não está falando com eles, então vamos fazer mais dos nossos rituais para que a gente não cometa o erro e acabe indo para o inferno, né? E é realmente isso que nós precisamos fazer quando Deus não fala com a gente. A gente precisa aumentar os nossos níveis de exigências para que nós não venhamos correr o risco de errarmos contra Deus e nesse período de silêncio nos perdermos. Então, ou seja, o objetivo deles terem feito isso é louvável, não é condenável. Ele se torna condenável, né, na época de Jesus, 400 anos depois, por quê? Porque os escribas e os fariseus, eles cumpriam os exageros praticados pelos comentários a respeito da lei, mas eles não tinham vida ao praticar aquelas coisas, né? Por exemplo, eles davam o dízimo da cominha e do hortelã, mas não agiam com misericórdia, então não adiantava nada. Eles oravam em pé nas sinagogas, eles jejuavam nas esquinas para serem vistos pelos homens, mas a vida deles não eram condizentes com aquilo que eles praticavam. No começo dessas coisas, quando eles viviam aquilo que eles praticavam, essa ação exagerada da lei não era condenável, ela era louvável. O problema no período de Jesus não é o exagero da prática da lei, é o não ter vida dentro daquela prática que o Senhor condena, não é? Então, dentro desses comentários a respeito, por exemplo, Deus pediu na lei que o sábado fosse guardado. Então, nos comentários da lei, eles colocaram lá que um judeu poderia dar apenas 999 passos ao dia, né? Então, ou seja, é um exagero contar os passos que se poderia. E aí essa prática se torna condenável porque o judeu, ele não dava em respeito ao comentário da lei, mas ele não era misericordioso, ele não era compassivo, né? Ele passava os outros para trás, ele não vivia uma vida digna das exigências da lei, né? E aí, relacionado ao jejum, também há um exagero da lei relacionado ao jejum. Qual que era o exagero? O jejum que era exigido do povo de Israel apenas uma vez por ano no dia da expiação, ele passa a ser exigido no comentário da lei 2 vezes por semana. O judeu, no período de Jesus, obrigatoriamente ele jejuava todas as terças e todas as quintas-feiras. Isso é condenado por Deus? Não, isso era louvável, mesmo Deus tendo pedido só uma vez por ano,
Na época de Jesus, eles jejuavam obrigatoriamente 2 vezes por semana, né? Quanto mais para Deus eu fizer, melhor é. E aí isso gera uma divergência, né? Isso gera um conflito. No texto que nós lemos de Mateus capítulo 9, versículo 14 em diante, os discípulos de João, né, chegam diante de Jesus e colocam para o Senhor um questionamento. Falam assim, Senhor, nós, os discípulos de João, jejuamos. Os escribas e os fariseus também jejuam. Aí está entre parênteses na sua Bíblia lá, pode ler, se você leu comigo, você deve ter prestado atenção. Jejuam muitas vezes, porque eles jejuavam 2 vezes toda semana. Né? Eles cumpriam esse comentário da lei à risca. Então, olha, os discípulos de João jejuam, os fariseus e os escribas jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus dá para eles o comentário que eu citei aqui na nossa introdução. Jesus fala para eles assim, olha, eles não jejuam porque eles têm um noivo, porque eu estou aqui com eles. O dia que eu não estiver pessoalmente com eles mais, aí eles jejuarão também. Então, ou seja, voltando ao nosso princípio básico do jejum que eu citei aqui na introdução. Para que serve o jejum? Para nos colocar perto de Deus. No período em que Jesus está pregando o evangelho, os discípulos não precisavam jejuar porque eles estavam perto de Deus. É o motivo principal a qual nós devemos jejuar. Quando Jesus morreu e foi embora, né, o que os discípulos precisaram fazer? Eles precisaram jejuar para voltar a estar ou para permanecer o tempo todo perto do Senhor. Jesus, em momento algum, condenou a prática do jejum 2 vezes por semana. Jesus, em momento algum, condenou a prática do jejum para os seus discípulos ou para os seus opositores. Muito pelo contrário. Há uma determinada situação onde os discípulos enfrentam um demônio, né, uma pessoa endemoniada, e aí eles não conseguem expulsar o demônio. Aí eles chegam, levam o demônio para Jesus. Aí Jesus vai lá, põe a mão, expulsa o demônio, e mais tarde, né, os discípulos chegam perto do Senhor e falam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Né? Eu sei que o Senhor expulsou porque o Senhor é o Senhor. Mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Outros demônios nós até expulsamos, mas esse demônio a gente não conseguiu expulsar. Aí Jesus responde para eles assim, há uma casta de demônios que só pode sair com jejum e oração. Ou seja, em momento algum, essa fala de Jesus, nesse momento, ela é importante porque ele está dando uma ênfase ao jejum, né? E aí é importante lembrar que eu preciso ter uma aventura, eu me deparar com algum endemoniado, não é? Eu esteja preparado, porque não dá, vamos supor que você vai orar para uma pessoa, aí você chega lá, a pessoa está endemoniada. Aí você fala para ela assim, não, eu vou largar você aqui endemoniada e vou orar. Semana que vem eu volto, né? Eu vou jejuar. Aí semana que vem eu volto e aí eu vou orar por você. Se você largar aquela pessoa endemoniada lá, talvez o demônio pode fazer essa pessoa pular de uma ponte, passar uma corda no pescoço, atentar contra a própria vida. E aí semana que vem, na hora que você voltar jejuado, né, e orado, talvez pode ser tarde demais. Então, assim, isso ressalta a importância de se jejuar constantemente, se possível, 2 vezes por semana, como jejuavam os escribas e fariseus, principalmente para quem é envolvido com visitas, com evangelismo, não é? Com apoio ao próximo. Existem pessoas com esse ministério, que Deus conduz a esse ministério. Então, essas pessoas precisam estar em constante jejum e oração, para, ao se deparar com essa situação que os discípulos se depararam, estarem ali também preparadas para isso, né? É bom quando a gente agenda, por exemplo, uma visita, e aí você sabe, olha, amanhã eu vou fazer tal visita, eu sei que a barra lá vai ser pesada, então eu vou jejuar, vou consagrar, vou dedicar, né? E para a gente poder fazer isso, e o Espírito Santo vai dando a gente luz e paz no coração para a gente poder fazer isso. Mas fato é que com essa fala, nesse momento com o endemoniado aí,
Jesus, em momento algum, né, ou melhor dizendo, com essa fala com o endemoniado aí, Jesus traz uma ressalva. Jesus chama a atenção para a prática do jejum constante, não apenas uma vez no ano, como exigia a lei, mas, se possível, as 2 ou 3 ou mais vezes na semana, como praticavam os escribas e os fariseus. Então, o jejum ele possui uma ressalva do Senhor. Nós lemos o texto a respeito de jejum também em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14, né, ao 17, no Sermão da Montanha, onde Jesus está no Sermão da Montanha. Jesus separou esse sermão para falar sobre práticas cristãs, né, sobre as primeiras práticas cristãs, sobre práticas que os cristãos deveriam praticar ao longo, né, da sua jornada. E do capítulo 5 até o último versículo do capítulo 7, né, o Senhor fala aí a respeito dessas práticas no chamado Sermão da Montanha. Então Jesus está falando ali no Sermão da Montanha a respeito do jejum, colocando o jejum como uma prática a ser praticada também por aqueles que estavam ouvindo ele. Ou seja, é um mandamento. Há quem já disse que o cristão que consegue praticar o que está escrito no Sermão da Montanha consegue agradar a Deus e vai ser salvo e vai cumprir aquilo que Deus espera dele. E entre essas práticas aí, há a prática da dedicação e da consagração em jejum. Não é? Jesus dá uma breve instrução sobre jejum. Ele fala, olha, quando jejuardes, não sejais como os escribas e fariseus, né? Ou seja, abre parênteses, Jesus não está condenando os escribas e fariseus por praticarem o jejum. Jesus está condenando os escribas e fariseus pela forma que eles praticavam o jejum. Né? Como que eles praticavam o jejum? Eles desfaleciam o rosto, né? Ficavam com carinhos de coitados lá nas sinagogas, para as pessoas olharem para eles e perceberem que eles estavam em jejum, em consagração, e assim receberem a sua recompensa. Quando Jesus vai dessa orientação em Mateus capítulo 6, não apenas a respeito do jejum, mas a respeito de todas essas práticas que eu mencionei aqui na introdução, que formam as nossas primeiras obras, as nossas primeiras práticas, as práticas que nós precisamos como igreja do século 21 voltar para elas todos os dias, essas práticas elas não podem ser praticadas para que as outras pessoas vejam, né, e nos recompensem por isso. Essas práticas elas são para serem feitas em secreto. Quando eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia em secreto. Quando eu oro em secreto. Quando eu jejuo secretamente. Quando eu evangelizo secretamente também. Quando eu contribuo secretamente. Porque quando eu ajudo alguém secretamente, né? Porque o que a mão direita faz, diz Jesus a respeito dessas práticas, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, irmãos, abre parêntese aí. Tudo que eu faço nessas primeiras obras, que eu preciso voltar para elas, as chamadas do primeiro amor, né? Eu tenho que fazer secretamente. Ou seja, ninguém tem que saber o valor da sua contribuição financeira no reino de Deus. Ninguém tem que saber que você ajudou fulano de tal. Ninguém tem que saber sobre as suas orações, sobre quanto tempo você ora. Ninguém tem que saber quantas vezes você leu a Bíblia esse ano. Ninguém tem que saber que você está jejuando, né? Quem tem que saber disso é o nosso Pai, que vê secretamente e secretamente nos recompensará. Não adianta eu ir lá na frente da igreja e colocar lá o meu envelope gordo, né? Para que as pessoas que estão ali perto e eu fazer questão de mostrar, olha, eu sou um dizimista fiel. Essas ações são para serem feitas de forma secreta. Não adianta eu querer orar bonito lá na igreja, na segunda-feira, para que as pessoas vejam que eu oro, né? E eu oro só lá nesse lugar. Não é assim.
Não adianta eu querer cantar bonito lá no altar da igreja, se em primeiro lugar não tiver vida lá atrás para comprovar esse negócio, meu irmão. Nós, como igreja do século XXI, precisamos entender que as práticas que o Senhor espera que nós voltemos para elas são práticas que precisam ser praticadas em secreto, né? Eu não tenho que postar uma foto minha orando no monte para que as pessoas vejam que eu estou orando no monte. Eu não tenho que postar uma foto minha orando de joelhos lá na igreja para que as pessoas vejam, ele ora de joelhos lá na igreja, né? Vou pôr nos meus stories lá eu lendo a Bíblia, porque essas práticas não são práticas para nos elevar, não são práticas para nos colocar para cima, não são práticas que nos dão um certo, vamos dizer assim, motivo para sermos bajulados, não. Essas práticas são práticas de fortalecimento e renovo espiritual. Quando alguém vê você orando e bate palma para você, você já recebeu a sua recompensa. Isso quer dizer que Deus não vai te dar a sua recompensa. E aí eu te pergunto, você quer receber recompensa humana ou você quer receber recompensa divina? Você quer que o pastor te elogie porque você leu a Bíblia todo esse ano? Ou você quer que o Senhor coloque uma pedrinha na sua coroa por você ter lido a Bíblia esse ano? Escolha onde você quer juntar o seu tesouro. Isso é tão interessante porque pode ler no texto que nós lemos lá no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus termina de falar a respeito do jejum, no texto que nós lemos, né, ele cita lá odres velhos, panos novos e tal. E aí o primeiro versículo depois do jejum é assim, não ajunteis tesouros nessa terra. Por quê? Se as pessoas louvam você porque você fez nessa terra, Deus não vai te dar. Então, meu irmão, jejua, mas jejua em secreto. Então, meu irmão, ora, mas ore em secreto, contribua, mas contribua secretamente, né? Ajude alguém, mas ajude de forma secreta, né? Então, leia a Bíblia, mas leia a Bíblia secretamente, você e Deus. Não são ações que nos dão motivos para sermos louvados ou engrandecidos, porque são práticas da nossa vida cristã. Então o jejum ele não é para que eu me sinta forte, o jejum é para que eu me sinta fraco. O jejum não é para me colocar para cima, o jejum é para me julgar lá embaixo. O jejum é para mortificar minha carne. É para fazer de mim o pior entre os homens. E eu ainda ter que manter o meu rosto alegre e configurado para que as outras pessoas não percebam que eu estou jejuando, né? Pastor, é impossível jejuar sem falar para ninguém, porque eu estou fazendo a comida aqui, como que eu vou falar para o meu marido que eu não vou almoçar? Como que eu vou falar para minha esposa? Olha, a nível de casamento e relacionamento, os dois são uma só carne, né? Então, para a esposa, para o marido, não é errado falar que está jejuando, né? Não é errado, porque é uma só carne. Inclusive, Eclesiastes diz que um fortalece o outro. Então, o jejum da esposa, o jejum do marido, alcança a vida do seu cônjuge, né? Alcança os seus filhos. Jó jejuava, pagava sacrifício lá pela vida dos seus filhos diariamente. Então, assim, isso não salva o nosso cônjuge, isso não salva os nossos filhos, mas certamente alcança eles também. Então, assim, a nível de marido, esposa, filhos, não é errado. Você, olha, eu não vou almoçar porque eu estou jejuando, não vou tomar café porque eu estou jejuando, não vou fazer isso porque eu estou jejuando, né? Mas a não ser esse cônjuge aí, mais ninguém você tem que falar que está jejuando ou com aquilo que você está fazendo, porque é algo entre você e o Senhor. Assim como a oração que Jesus pede para entrar para dentro do quarto e fechar a porta, no jejum Jesus pede, lava o rosto, bota um sorriso na cara e viva como se você, diante das pessoas, não estivesse passando fome, né? E agora vamos lá um segundo ponto. Como jejuar? O que significa a palavra jejum? A palavra jejum significa abstinência de uma ou mais refeições.
Eu digo isso porque a gente aprende a jejuar pelo significado da palavra. Tem muito cristão que jejua errado, né? Jejuar é abrir mão, é a abstinência de uma refeição ou de algum tipo de alimento, seja ele um alimento específico ou seja uma refeição completa. Vamos primeiro a um jejum mais conhecido, que é o chamado da refeição completa, né? Muitas pessoas jejuam errado. Tem gente que jejua errado no sentido assim, ó. Ela acorda, aí ela toma café da manhã, come lá 5 pão de sal com salame, 7 pão de queijo, toma 2 copos de leite e fala assim, agora eu vou jejuar até na hora do almoço. Irmãos, isso não é jejum, né? Agora vai jejuar, ele comeu 5 pão de sal com salame, 7 pão de queijo, 2 copos de leite com café, e aí ele vai jejuar até na hora do almoço, né? Ele não vai ter nem fome até. Isso aí não é jejum. Se você faz desse jeito, isso não é jejuar, né? Outras pessoas jejuam de forma errada o seguinte, uma vez contou-se uma história de um rapaz na igreja, chegou o pastor e falou assim, pastor, eu jejuo todo dia. Ô, irmão, que benção, hein? Você jejua todo dia? Jejuo, pastor, todo dia. Qual horário que o irmão jejua? O pastor perguntou. Eu jejuo todo dia, de meia-noite às 6. Pastor, eu só quebro o jejum quando eu acordo de madrugada, né? O dia que eu acordo de madrugada, eu vou na geladeira, como alguma coisa, aí eu quebro o jejum. Irmãos, isso não é jejum, né? Isso é uma piada. Tem como a gente jejuar dormindo, né? Isso não é jejum, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Outra forma errada de jejuar. A pessoa acorda pela manhã, toma o café da manhã e fala assim, eu vou jejuar até o café da tarde, eu não vou almoçar. E isso não é jejum, né? Olha, vamos pegar pelo significado da língua portuguesa. Amanhã cedo você vai fazer um exame de sangue para medir a sua glicemia. Você liga para o laboratório vira para você e fala assim, olha, você precisa fazer um jejum de 12 horas, ou seja, você vai fazer o exame de sangue 8 horas da manhã, então 8 horas da noite você já não pode se alimentar de mais nada para a sua glicemia aqui no exame dar certinho, né? E aí você acorda em jejum e vai lá no laboratório, né, fazer o seu exame no horário marcado. Não é assim? Ou seja, você não se alimentou, né? Se você acordar pela manhã, tipo 5 horas da manhã e tomar café e for lá no laboratório 8 horas da manhã fazer o exame e a menina do laboratório te perguntar assim, você comeu alguma coisa? Não, eu estou em jejum, mas eu comi um pão de queijo 5 horas da manhã. Ela vai falar, não, você não está em jejum. Por quê, irmãos? O jejum, ele é a abstinência a partir do momento que eu acordo, né? Então, por exemplo, eu vou jejuar até meio-dia. Se dentro da minha rotina de alimentação, eu acordo, tomo café da manhã, 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã, né? Seja lá o seu horário qual for, e aí você toma café pela manhã e aí você almoça meio-dia. Você fala assim, eu vou jejuar até meio-dia. Isso significa que todas as refeições que rotineiramente você praticava até o meio-dia, você vai abrir mão dela. Isso é jejum. Então, por exemplo, todo dia você toma café. Se você vai jejuar até meio-dia, significa que você não vai tomar café. Porque também, às vezes, algumas pessoas falam assim, eu vou jejuar até 10 horas da manhã. Aí, pois bem, a pessoa vai jejuar até 10 horas da manhã. Aí ela toma café 8 horas da manhã. Então ela acordou, ela não vai tomar café. Aí na hora que chega 10 horas da manhã, ela toma café. E aí na hora que chega na hora do almoço, ela almoça. Ela não jejuou. Sabe por quê? Porque ela não abriu mão de nenhuma refeição. Ela passou mais fome durante um período de tempo, porém ela não abriu mão de uma refeição. Eu estou falando de jejum, e jejum significa abstinência de uma refeição ou um alimento específico. Então eu vou jejuar até meio-dia. Eu tomo café? Eu não vou tomar café. Eu vou jejuar até 5 horas da tarde. Eu tomo café, almoço. Então nesse dia eu não vou tomar café, nem vou almoçar. Eu vou tomar o meu café da tarde. Entende, meu irmão, como que funciona a prática? Isso é jejum, né? Então, ou seja, jejum é a abstinência de uma ou mais refeições ou de alimentos específicos. Você vai jejuar. Quando você vai jejuar, você ora antes de dormir. Senhor, amanhã eu vou jejuar até tal hora.
E aí, na hora que você acordar no outro dia, até a hora que você estabeleceu, as refeições que rotineiramente você praticava até aquele horário, quer dizer que você não vai praticar mais, né? Pastor, mas isso está errado, porque Deus recebe, porque eu já fiz isso e funcionou. Meu irmão, o meu estudo bíblico aqui nessa noite é a respeito do jejum. Eu sempre friso, e os irmãos que me conhecem sabem disso, que qualquer sacrifício que a gente faça para Deus é válido sim. Se você falar para Deus que vai atrasar o seu café da manhã, ele pode receber? Pode, como qualquer outro sacrifício que você fizer. Mas entenda que isso não é um jejum. E o meu convite para você a praticar as primeiras obras é para que você jejue. Para que além desses sacrifícios de atrasar o café, de atrasar o almoço, de ficar sem almoçar para tomar café de tarde, que não é jejum, mas pode ser recebido por Deus sim, é para que além disso aí você também jejue. Está vendo como que a igreja do século XXI não jejua? Porque o que a gente faz, na verdade, é atrasar as refeições e acha que está jejuando. E não estamos jejuando, né? É jejum também quando você abre mão de um alimento específico. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego jejuaram, né? Durante 21 dias. É um jejum. E eles comeram, né? Que jejum é esse que eles comeram? Eles não comeram carne, né? Que era oferecida pelo banquete do rei, e se alimentaram apenas de frutas, verduras, legumes e cereal durante 21 dias. É um jejum? A Bíblia chama de jejum. Ou seja, quando eu abro mão de um determinado alimento que faz parte da minha rotina alimentar, né, durante um período maior de tempo, isso também é um jejum. Então, por exemplo, o jejum mais difícil, o jejum mais pesado, né? Vou abrir mão de 2, 3 refeições completas, não vou me alimentar de nada, é muito pesado. Raramente nós conseguimos jejuar 2 dias desse jeito, 3 dias desse, não conseguimos, vamos passar mal, parar no pronto-socorro, escandalizar a obra de Deus, né? Então, por um período maior de tempo, a mais longo prazo, nós abrimos mão de uma alimentação a qual faz parte da nossa rotina alimentar. Vou usar um exemplo, né? Vamos supor que você come carne todo dia você come carne, o que está difícil no nosso tempo, porque o quilo de carne está muito caro, né? Então, assim, talvez você come carne todo dia, aí você fala assim, olha, eu vou ficar uma semana sem comer carne, em jejum ao Senhor. É um jejum? É um jejum, porque você abriu mão de um determinado alimento durante um período de tempo. Ele só não vale como jejum quando você pega lá, por exemplo, de algo que não faz parte da sua rotina alimentar. Parece piada, mas a gente já viu isso, né, no meio da igreja já. Infelizmente, na nossa experiência pastoral, já vivi com isso. Um dia pregou-se um jejum na igreja para que todo mundo jejuasse e tal, e aquele negócio. E aí o irmão pegou e falou assim, eu vou jejuar de abóbora morango. Aí logo a gente pensou, né, você come abóbora moranga todo dia? Não, eu vou jejuar de abóbora moranga porque eu não gosto de abóbora moranga, né? Então fica fácil de jejuar desse jeito. Não, aí também não é jejum, ele está sendo feito de forma errada. É quando você tira de você aquilo que você gosta, aquilo que faz falta, né? Talvez você não come sem carne, então você vai jejuar de carne. Eu conheço pessoas que não conseguem viver sem doce, então tira o doce, né? Talvez a pessoa não consegue ficar sem refrigerante, que no nosso tempo moderno, na época de Jesus, não tinha refrigerante, né? Então, assim, olha, então tira o refrigerante, né? Isso é um jejum também, quando você abre mão de um determinado alimento por um período mais longo, por um período mais grande, aí, ou seja, você também está jejuando, você também está praticando o jejum, você também está fazendo o jejum, né? Então, o jejum é para ser praticado dessa forma, é quando nós tiramos um alimento, é quando nós abrimos mão de algo que nós gostamos, de um determinado período de tempo, né, sem aquele alimento, em abstinência ao Senhor. Em terceiro lugar, quando que o jejum é recebido por Deus? O jejum é recebido por Deus na hora que está te fazendo falta. Vamos pegar o exemplo onde você abriu mão das refeições, né, de 1 ou 2 refeições durante o dia.
Talvez você vai jejuar até 5 horas da tarde, aí você não vai tomar café, você não vai almoçar, você não vai comer aquele embondozinho 3 horas, você vai comer só o seu lanche da tarde, né? 5 horas da tarde. Então, na hora que você chega ali 1 hora da tarde, você está com as vistas escurecendo já, até bambo, com as pernas tremendo. Gente, eu não estou aguentando mais. Esta é a hora que Deus recebe o seu jejum, né? Quando, como eu disse na introdução dessa mensagem, quando a sua carne está fraca, quando sua carne está desfalecida, é que o seu espírito está forte. Se você jejua e não passa pelas vistas escurecendo, pela fraqueza carnal, do físico mesmo, seu jejum não é recebido. O que faz o nosso jejum ser recebido é a mortificação da nossa carne, é o flagelo, é o se autoflagelar, literalmente, da nossa carne, que faz o nosso Deus receber o nosso jejum, né? Então, ou seja, na maioria das vezes é nesse momento de extrema fraqueza durante o período de jejum que você vai separar ali um tempo e vai orar ao Senhor e vai falar: Deus, recebe o meu jejum. Eu estou jejuando em prol disso que você esteja buscando, né? É nesse momento que você coloca diante de Deus: o meu objetivo de jejum é para isso, né? Porque esse é o momento que a sua carne está fraca e que o seu espírito está forte, né? Então, é aí que Deus recebe o seu jejum. É importante mencionar o seguinte: o jejum é uma ação espiritual, é uma prática espiritual. Isso quer dizer que eu não posso apenas ficar sem comer nada. Que durante o período de jejum, eu tenho a necessidade de separar um tempo para oração, para leitura bíblica. Eu preciso vigiar as palavras que eu falo, não é? Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou assistindo, com aquilo que eu estou fazendo, porque como é uma prática espiritual, isso significa que o tempo de jejum é um tempo onde eu valorizo a ação espiritual, né? Ou seja, que a gente fala de estar em espírito, né? A expressão no nosso vocabulário crente, né? Nossa gíria cristã, não sei se seria essa a expressão correta. Esse momento assim que você separou, vou jejuar até 5 horas da tarde, significa que o tempo todo você vai estar ligado. Opa, eu estou em jejum, Senhor, amém, dá força, Deus recebe, Senhor, me ajuda a vigiar minhas palavras aqui, porque é dessa forma que a gente conduz. Senão, você vai passar fome em um determinado período de tempo sem valorizar o espiritual, e aí isso não vai valer nada, né? Muitas vezes a gente comete isso no nosso trabalho, né? Tem muita gente que vai trabalhar em jejum, aí você está trabalhando, a vida é uma correria danada e o serviço te exige muito, você não tira um tempinho para ir lá orar, para lembrar de, estou jejuando, né? E talvez você nem sentiu fome, o tempo passou em branco e não teve um texto bíblico, e não teve uma oração, e não teve um tempo para nada. Então, assim, não é um tempo de valorizar o espiritual. Então, durante a prática de jejum, eu preciso valorizar aquilo que é espiritual, né? Para que o meu jejum seja oferecido e apresentado ao Senhor. Em quarto lugar, quando nós falamos de jejum também, eu preciso entender que o jejum não é uma certeza de realização de desejos. O jejum não é a fonte dos desejos, meu irmão. Jejua que Deus te dá. Não é assim. Até porque, como eu disse na introdução da mensagem também, nós jejuamos para quê? Para estarmos perto do Senhor. A primeira função, o primeiro objetivo do jejum na vida do crente é estar perto de Deus. Para que você jejua? Para estar perto de Deus. Para que você vai ficar com fome esse período, mortificar sua carne? Para que o seu espírito esteja perto de Deus. O que a gente aprendeu com o jejum ao longo da história da humanidade, tanto na lei quanto na graça, é que se você jejua de forma correta, né? Está mortificando a sua carne, e aí está perto de Deus, estando perto de Deus, é claro que ele vai ouvir melhor a sua oração, né? Então, você ora lá com a vida em pecado, por exemplo, é mais difícil de Deus escutar a sua oração. Nós subentendemos que se você está perto de Deus e ora, então para Deus responder a sua oração vai ser mais fácil, né?
Por quê, irmãos? Nós não jejuamos para receber vitória. Nós jejuamos para aumentar nossa comunhão com Deus. Você não jejua para ser curado, você não jejua para ganhar dinheiro, você jejua para estar perto de Deus. Mas estando perto de Deus, nada te impede de pedir também essas coisas, tá? Não quero tirar de você, eu estou enfermo, vou jejuar para ser curado, um exame amanhã, alguma coisa nesse sentido, tirar a carteira, vou jejuar. Não, irmãos, não quero tirar de você isso não, mas entenda que você não jejua para isso. Você jejua para estar perto de Deus. Então, na hora que você estiver perto de Deus com o seu jejum, né, você não jejue em prol de bênçãos terrenas. Jejue para estar perto de Deus. Na hora que você estiver perto de Deus e o seu jejum estiver valendo a pena, aí você fala assim, ô Senhor, me ajuda a tirar a carteira amanhã. Ô Senhor, abençoa o meu relacionamento. Ô Jesus, estou aqui com fome, custando a aguentar, é o momento que o Senhor recebe meu jejum, não é? Abra aquela porta, cura essa enfermidade. Entende, irmãos? Eu não jejuo para isso, eu jejuo para estar perto de Deus. Eu aproveito o momento de estar perto de Deus para pedir Ele aquilo que aflige o meu coração naquela hora. Aquilo que atribula, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco. Eu aproveito o momento de estar perto de Deus para poder fazer. Mas o primeiro objetivo, a primeira motivação que eu tenho para jejuar precisa ser comunhão com Deus. Quando Jesus fala no Sermão da Montanha sobre jejum, Jesus está falando que aquilo era para aumentar a comunhão com Deus. Quando Moisés institui em Levítico o jejum anual no dia da expiação, é para que o povo aumentasse a sua comunhão com Deus. Quando os discípulos de João interrogam Jesus sobre o jejum que eles praticavam, que os fariseus praticavam, e os discípulos não praticavam, era porque o medo deles era que os discípulos de Jesus não tivessem comunhão com Deus. Por isso que Jesus responde, eles têm um noivo, eu estou aqui e eles não precisam jejuar. Por quê? O objetivo do jejum é estar perto de Deus. Amém? Quer estar perto de Deus? Jejue. Jejue amanhã. Eu desafio você a fazer uma oração hoje, falando que vai jejuar amanhã, que vai abrir mão pelo menos do seu café da manhã para estar perto de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não sentimos a presença de Deus na igreja. Muitas vezes nós estamos desmotivados. Muitas vezes as coisas não acontecem como esperávamos. E muitas vezes pode ser porque não jejuamos. Mais do que nunca, a igreja do século XXI precisa voltar às primeiras práticas e começar a pagar um preço de jejum e oração na presença do Senhor. Se você é do louvor e sente que o louvor não está fluindo, fique aí a intimação para você. Jejua. Se você prega a palavra e sente que a pregação da palavra não está fluindo, jejue. Se você está na igreja e não está sentindo que Deus está perto de você dentro da igreja, jejue. Porque o que nos leva para perto de Deus se chama jejum. A oração melhora o nosso diálogo com Deus, mas a presença de Deus, ela é atraída a nós através da abstinência de alimentos, da mortificação da nossa carne. E é por isso que nós devemos constantemente jejuar. Não sei se você vai fazer isso uma vez por ano. Não sei se você vai conseguir fazer 2 vezes por semana. Mas se você deseja sentir a presença de Deus, está aí a chave da vitória para você. Jejue, se consagre, se dedique ao Senhor. Isso é voltar às primeiras obras. Entende? Por que não temos Deus? Por que não sentimos Deus? Entende por que Deus está tão distante? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não dedica a Deus? Você não se abster, de alguma coisa, para agradar o coração do Senhor? Faça isso. É a palavra que Deus colocou no meu coração para que você seja instruído a respeito do assunto, em nome de Jesus. A gente queria estar lá na igreja,
podendo responder perguntas, podendo debater o assunto, mas isso não está sendo possível ainda. Então eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua, e a minha oração é para que esta mensagem possa ter despertado você ao jejum e ter te ensinado a fazer isso de forma correta. Lembrando que, pastor, eu atrasava o meu café e Deus recebia. Deus recebe qualquer sacrifício que nós, homens, venhamos fazer para Ele. Tem gente que não corta o cabelo, tem gente que não, tem mulher que não usa calça, tem homem que não usa bermuda. E Deus recebe, assim como Deus também vai receber o atrasado almoço, né? Tomar café com 10 pão com salame e não almoçar e depois só tomar café de tarde. Talvez Deus vai receber esse sacrifício seu aí, mas isso não é jejum, tá? Jejum é abrir mão de uma refeição completa durante aquele dia que você vai jejuar, ou então abrir mão por um período mais longo de um alimento específico que certamente pode fazer falta para você. Amém? Isso é jejum. Então vamos jejuar, vamos praticar da forma correta. Uma orientação que a gente deixa também é para que você não seja louco, né? Ah, pastor, Jesus jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, eu vou jejuar 40 dias também. Você não vai dar conta, né? Naquela época, o físico do homem era mais resistente e forte do que o atual, né? Moisés não sabia, por exemplo, o que era gordura saturada, o que era gorduras trans, o que era alimentação industrializada. Então o organismo dele trabalhava de forma diferente do nosso, né? Nós hoje somos a geração do Danoninho, da Nutella, da comida industrializada, do micro-ondas, né? Então, assim, dos conservantes, dos agrotóxicos, eram coisas que eles não sabiam, então viviam mais e o físico era mais resistente por conta disso. E entende-se também que quem mora na região da Palestina atual tem um corpo físico mais resistente do que quem mora na América Latina, que é o meu caso e o seu. Então você não vai conseguir jejuar durante 40 dias, né? O corpo humano sobrevive até 17 dias sem alimentos. Você poderia ficar até 17 dias sem se alimentar, mas o corpo humano não sobrevive 5 dias sem água. Então, por mais que você consiga ficar 17 dias sem se alimentar de arroz, feijão, alguma coisa assim, não é? Você não conseguiria sobreviver 5 dias sem tomar água. E Moisés, Jesus, ficou 40 dias sem beber água e nem comer nada. Então, né, você não seja louco. Não seja louco de abrir mão aí de de uma determinada refeição a ponto de parar no pronto-socorro. Conheça seus limites. E aí chega você lá no pronto-socorro, né, passando mal, glicose baixa, aí o médico no pronto-socorro vira para você e fala assim: ô meu filho, que horas que você comeu? Ah, eu comi antes de ontem, por isso que eu estou passando mal. E o que você fez? Ah, eu estou jejuando lá por conta da igreja. O médico vai falar que você é louco, vai falar que isso não é necessário, né? Então aí você vai escandalizar o nome do Senhor, vai passar vergonha. Então não, conheça seus limites, né? Faça jejuns, faça propósitos com Deus, de acordo com seus limites. Hoje há muitas pessoas que fazem uso de remédio, né? Então faça de acordo com seus limites, que não vai prejudicar sua medicação também. Então assim, mas não queira exagerar as coisas a ponto de, né, passar vergonha, não, né? Então conheça seus limites. A Bíblia diz que nós não podemos fazer votos a Deus que não conseguimos cumprir. Nós não podemos fazer votos de tolos. Então analise o seu corpo, analise o seu físico, conheça os seus limites e faça com Deus aquilo que você consegue fazer. Mas em nome de Jesus, volta a jejuar. Volta à prática do jejum, né? Volta à prática do jejum, meu irmão. É o que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Quero convidar você a orar junto comigo. Deus, que o Senhor esteja nos despertando ao jejum. Não só ao jejum, como a oração, a leitura da Tua Palavra, a frequência à igreja, o evangelismo. Essas práticas, Deus, que são o que nós chamamos, que a Tua Palavra chama de primeiras práticas, de primeiras obras, de primeiro amor. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua igreja seja despertada a voltar a fazer isso, porque é aí que nós erramos. É não fazer isso que nós estamos cometendo erros, ó Deus. Que esta palavra tenha instruído os irmãos que nos acompanharam, aqueles que vão nos acompanhar futuramente pelo YouTube, em nome de Jesus. Meu irmão,
Deus te abençoe, graça e paz. Prazer imenso, né, ter você acompanhando essa mensagem aqui junto com a gente, ao vivo ou posteriormente. Não aparece todos os irmãos que assistiram aqui comigo, mas eu quero citar aqueles que eu posso ver agora, amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero pedir você que antes de sair dessa transmissão, deixe aí um joinha, um coraçãozinho, né? Deixe um amém aqui nos comentários, para eu poder entender que você acompanhou com a gente, recebeu essa mensagem e que ela somou aí na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmão André, irmã Amanda, graça e paz, irmão Júlio, graça e paz, irmã Joaquina, irmão Marcos, irmã Cláudia, graça e paz, irmão Eurico, irmã Fernanda, graça e paz, deixa eu ver quem mais está aparecendo aqui para mim, graça e paz, Priscila, irmã Ieda, graça e paz, irmã Ieda, graça e paz, irmã Sandra, graça e paz, Luana, André mais Amanda, eu já citei, né? Que Deus abençoe os irmãos aí, rica e poderosamente, né? Deixa o seu amém aí antes de sair, o seu joinha, que Deus te abençoe muito, meu irmão, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, que dia após dia nós possamos aí continuar pregando a palavra de Deus e fazendo o nome do Senhor se tornar conhecido aí ao longo dos séculos, né? Ao longo do tempo. Esses são os meios que nós temos de poder pregar a palavra do Senhor, então vamos usá-lo, né, da melhor forma possível. Amém? A gente ainda sente falta, né, de estar junto com os irmãos ao invés dessa transmissão ao vivo, mas a gente sabe também que breve a gente vai poder estar junto novamente, respondendo as perguntas, né? Tirando as dúvidas, em nome de Jesus. Se tiver ficado algo mal explicado ou que você não compreendeu direito, me chama no WhatsApp, me procura lá na igreja, que eu vou tentar esclarecer para você da melhor forma possível. Amém, meu irmão? Beijo no coração, Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmã Fernanda, glória a Deus, André. Amém, irmão Júlio. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.